mais uma vez, um ministro da Educação, ele, que é um pastor presbiteriano, né, já começa por aí. Por que um pastor presbiteriano, que tem um histórico numa faculdade particular confessional, se arroga a ser o ministro da Educação? Primeiro que o pastor deveria estar pregando o evangelho, não deveria estar assumindo cargos políticos, né? Mas isso é uma discussão para um outro vídeo. Segundo, o que alguém que tem um histórico em faculdades particulares vai querer ao gerir a coisa pública, ao gerenciar a coisa pública? Não vai. Por isso que já começa aí, já tem um erro de origem. Mas além disso tudo, ele é um pastor que quer fazer do seu ministério um lugar para pregar os seus conservadorismos. Claro que ele foi escolhido pelo presidente em função do seu conservadorismo, mas esse presidente é todo enganado no conservadorismo dele, porque é sempre o conservadorismo para os outros, que é uma família toda complicada. Não vou aqui, aliás, eu vou aqui resistir a falar mal do presidente, porque ele já é um mal ambulante, né? Porque ele fala tanto de Cristo e vive exatamente do contrário do que Cristo esperava de nós. Não tem misericórdia de nada, não tem empatia por nada, quer implantar os seus conservadorismos, e encontrou no coração de muitos brasileiros isso, mas um pastor assumir o Ministério da Educação é uma tragédia. E aí, vejamos, eu sei que isso já foi passado, porque isso tudo nesse governo acontece muito rápido, mas eu só vou trazer isso aqui para que a gente entenda, a gente repense muitas das nossas questões acerca do Evangelho, acerca das nossas convicções. É importante a gente pensar nisso agora que passou o frenesi, o medo da crítica. Tem gente que defende isso tudo, mas aqui eu vou conversar com você algumas questões sobre o Evangelho e o que o Evangelho diz acerca da sexualidade humana. Primeiro vejamos, eu elenquei uma notícia dada pela Rádio Jovem Pan, para que você fique sabendo que é uma rádio que se posiciona pró-governo e pró todos esses conservadorismos aloprados que eles estão tentando implantar no Brasil, né? Aí o que diz a reportagem da Jovem Pan? Agora, porque integrantes da comunidade LGBT, e não só eles, viu, reagiram a uma fala do ministro da Educação, Milton Ribeiro, sobre homossexualidade. Paulinha, quais são os detalhes? Vamos lá, foi uma entrevista ao Estado de São Paulo. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, estava ali dizendo que promoveria mudanças em relação à educação sexual no currículo do ensino básico, porque ele considera que a disciplina é usada muitas vezes para incentivar discussões de gênero. Daí ele disse assim: é importante falar sobre como prevenir gravidez, mas não incentivar discussões de gênero. Eu até destaquei aqui a frase bastante polêmica, para que vocês acompanhem ipsis literis aí o que ele falou. Ele disse assim, ó: primeiro que o ministro, na qualidade até de um educador das faculdades Mackenzie, as faculdades presbiterianas, Universidade Mackenzie, ele desconhece completamente a realidade das escolas. Em todo lugar vai haver alguém mais polêmico? Sempre. Das escolas públicas até a presidência da República tem gente polêmica e que nem é tão processada em relação aos crimes que cometem, mas todo professor, todo educador, toda pessoa no serviço público que se arrogue a cometer crime, ela precisa ser pontualmente punida. Mas o que o pessoal do conservadorismo faz? Eles querem punir todo um sistema que nem faz isso, que ele acusa, ele só tem uma suspeita, né? E aí eles querem punir todo um sistema. Quando você vai olhar, eu sou professor em escolas públicas há muitos anos e trabalhei em várias, assim, mais de 30 para você ter uma ideia, e as escolas públicas são profundamente conservadoras. Tem até notícias aí de que livro de kit gay foi encontrado em algum lugar. Isso para mim foi algo implantado, porque foi em Minas Gerais, por exemplo, aconteceu no município de Cláudio, um município lá do então deputado federal, do hoje deputado federal Aécio Neves, né? Parece que aquilo foi uma notícia plantada, porque a maioria das diretoras de escola, na hora que recebessem aquilo e vissem que não era algo do governo, nem deixaria entrar. Então, tem toda essa truculência, mas a realidade é outra. As escolas públicas são profundamente conservadoras, né? E já começaria aí a preocupação dele, não tem fundamento nenhum. Mas beleza, vejamos o que ele está dizendo. Quando o menino tiver 17, 18 anos, ele vai ter condição de optar, e não é normal. A biologia diz que não é normal a questão de gênero. A opção que você tem como adulto de ser um homossexual eu respeito. Não concordo? Bom,
Vejamos então erros inerentes à fala do ministro. Primeiro, que ele fala que a pessoa com 17, 18 anos, você vê que ele está em uma preocupação com a homossexualidade masculina, né, que ele chama de homossexualismo. Vai ter uma condição de optar. É muito difícil para o brasileiro entender que essa questão da sexualidade humana, ela não é uma opção. É claro que em última análise a gente está sempre fazendo escolhas, mas isso é a última coisa da fila. Porque a sexualidade humana, ela não é uma opção, ela é uma orientação. O que seria uma orientação? É que mecanismos inconscientes, isso não é uma coisa que alguém escolheu. Eu decidi gostar de homem, decidi gostar de mulher, decidi gostar disso, daquilo. Não. Isso foi algo que já vem sendo forjado desde que a gente nasceu, e que quando chega lá o complexo de Édipo, né, que é quando as crianças, em determinado momento da infância, elas se percebem apaixonadas por alguém que cuida delas, apaixonadas como crianças, elas não têm ideia do que seja isso na vida adulta, mas do mesmo jeito que uma criança se descobre desejando dirigir um carro, pilotar uma moto, pular de um prédio, né, por uma mera sensação de querer ser um super-herói, de voar, as crianças também já têm sensações sexuais e elas acabam tendo que fazer os seus processos ali na sua infância. Não quer dizer que elas estão pensando em sexo, mas já é a energia sexual ali coordenando e orientando as crianças. E o que acontece nessa fase aí, que cronologicamente vai entre os 5 e 7 anos de idade, ou 3 a 5 anos de idade, depende de cada indivíduo, de cada sujeito. Nós temos aí várias situações, mas eu vou citar algumas só para você entender. Por exemplo, porque a criança ela não está pensando em questão de macho e fêmea, ela está pensando em quem cuida dela, em quem ela admira. E aí o que acontece? Vamos supor, uma menina, ela se flagra admirando a própria mãe. Então, geralmente, o que vai acontecer a partir da puberdade, quando toda essa paixão que ficou trancada na infância vai voltar? Ela vai se perceber, de repente, admirando mulheres, né, que são pessoas do mesmo sexo, no caso dessa menina. Os americanos, quando o Freud mostrou essa teoria, os americanos acharam assim, então nós precisamos controlar isso, então a família tem que ter um exemplo masculino e um exemplo feminino, mas mesmo assim não resolve, as crianças não olham assim. As crianças fazem os seus processos, não adianta você pensar assim, eu vou dar uma vida máscula para o meu filho, de repente se ele já tem uma orientação homoafetiva, você vai levá-lo para uma luta de judô, ele vai adorar. Uma luta de jiu-jitsu, você vai ficar agarrado com homens o dia inteiro, né? Ou às vezes você ensina uma menina a ser toda feminina e aí de repente ela vai adorar acoplar a sexualidade dela às feminilidades e vai ser uma mulher que gosta de mulheres, porque isso tudo é imprevisível, não tem como prevenir, não existe, é algo que é inconsciente, que vem de dentro para fora, por isso que se chama orientação sexual e não opção sexual. Aí alguém fala assim, mas onde é que tem isso na Bíblia? Na Bíblia não tem isso. A Bíblia não diz nada acerca da nossa orientação afetiva sexual, porque os escritores bíblicos não tinham consciência dela, né? Eles no máximo falavam daquela sexualidade conforme eles conseguiam alcançar no horizonte que eles tinham à sua frente, que era uma sexualidade toda misturada com rituais, com perversidades, com orgias, até que no século XIX a psicanálise e outras ciências humanas e ciências também psíquicas, elas começaram a perceber que não é que o ser humano optou por gostar de determinadas pessoas, de determinadas práticas, é que isso foi sendo engendrado desde o nosso nascimento. E Deus não tem raiva das descobertas que a ciência fez. Os cristãos é que têm uma fé muito insegura e morrem de medo. Tem até aquela história, mas a Bíblia fala que Deus fez macho e fêmea. É verdade, Deus fez macho e fêmea, porque a narrativa está falando ali sobre a questão de crescer e multiplicar. E para crescer e multiplicar, a época que o texto foi escrito, era necessário macho e fêmea. Mas até Deus, quando se fez homem, já cortou essa questão, porque Jesus, quando ele veio ao mundo, ele é Deus em pessoa, ele entrou no útero de Maria sem necessidade de macho e fêmea. O macho que foi convidado, que foi o José, o pai de Jesus, é só porque ele precisava cumprir aquele rito cultural. Então, o que a Bíblia vai mostrando é que a gente vive como pode, a gente dialoga como pode com as nossas questões, e que aquilo que eu e você não entendemos, a gente deveria adotar aquele princípio. Eu quero misericórdia, compreensão, e não essa questão de você ser correto a ponto de assassinar o outro. Que aí você vira igreja de Éfeso,
tão elogiada por Deus e ao mesmo tempo tão criticada porque eles perderam o primeiro amor, que é essa capacidade de compreender o que se acontece na vida de uma outra pessoa, e se não for possível compreender, que pelo menos você possa acolher e não ficar dizendo que a pessoa optou, até porque de verdade, se a sexualidade fosse uma opção, já dizem as mulheres, nenhuma mulher iria querer namorar com homens porque eles realmente não ajudam muito nas feminilidades. E se a sexualidade fosse uma opção, nenhum gay iria gostar de ser gay. O que? Ser homossexual? Para quê? Para ficar ouvindo essas críticas injustas? Por aí você já começa a ver que não é uma opção, é uma condição, é uma orientação de origem inconsciente, como essas que eu citei para vocês. Os nossos amores a partir da adolescência, eles são reflexos de paixões infantis que a gente teve como criança, na condição de criança, sem entender direito o que estava acontecendo, mas já era uma admiração temperada que a gente sentia por pessoas, sejam elas adultas, independente da sexualidade dela. Uma criança que não entende nada sobre ser masculino e feminino, ela pode se pegar apaixonada por alguém que tenha o mesmo sexo que ela, ou alguém que tem uma idade muito maior do que ela, ou alguém que tem uma idade aproximada dela. E isso tudo vai voltar na adolescência com outras linguagens. Quando ele fala que não é normal, a biologia diz que não é normal a questão de gênero. Já começa aí, porque questões de gênero não tem nada a ver com biologia. Por tudo que eu já te falei aqui do que acontece com a gente entre os 3 e 5 anos, já fica claro que a sexualidade humana ela não é biológica. A sexualidade humana ela vem de todo um processo inconsciente que passa pela amamentação, passa pelo controle dos esfíncteres, passa pelas descobertas das diferenças anatômicas dos sexos e que depois vai passando por isso. Aí homens fazem assim, mulheres fazem assim, mas eu não estou entendendo porquê, eu gosto da minha professora do primário. É isso. O que isso tem a ver com biologia? Né? É engraçado que nós o tempo todo nos tratamos como seres superiores à natureza, o que não é uma coisa boa, mas na hora da sexualidade a gente só quer ser estritamente natural. E quando a Bíblia fala que Deus criou macho e fêmea, estava falando da primeira condição da humanidade, que era crescer e multiplicar, mas eu já te mostrei que as coisas não são assim no decorrer das Escrituras. Ele diz, acho que o adolescente que muitas vezes opta por andar no caminho do homossexualismo, e daí ele usa um termo que foi abolido pela Organização Mundial da Saúde em 1990, tem um contexto familiar muito próprio. Basta fazer uma pesquisa. São famílias desajustadas, algumas. Então essas foram as falas do Milton Ribeiro que incomodaram muitas pessoas, não é? Olha quantos erros para um homem que se diz anunciador do Evangelho. Não é, né? Não é. Se fosse, ele estaria anunciando o Evangelho, não sendo ministro de uma educação moralística e anticientífica. Né? Um verdadeiro evangélico, um verdadeiro cristão não deveria ter raiva da ciência, até porque você não acha que você crê no Deus verdadeiro? Eu creio. Então por que a ciência vai ser ameaça a esse Deus verdadeiro? Olha, eu sou cristão desde que eu me entendo por pessoa, por gente, e me formei em psicologia, me formei em sociologia, e a minha fé em Deus foi acrescentada por esses conhecimentos, porque isso não atrapalhou em nada o meu relacionamento com Deus. Mas a gente tem essa fé insegura. Não, os meninos não podem ver isso, porque senão o diabo é astuto, dão muito poder para o diabo. Olha isso aqui, quando ele fala que na cabeça daquele senhor, o adolescente muitas vezes opta por andar no caminho do homossexualismo. O adolescente não opta por nada. Na verdade, o adolescente apenas vai seguir a recomendação. É claro que ele fala tudo no masculino, né? Ele vai seguir apenas uma orientação inconsciente que ele nem sabe, já vinha sendo construída lá desde a sua tenra infância. E ela volta a partir da adolescência. Porque a gente só é o que a gente é. Porque se a gente pudesse optar, ninguém iria querer ter uma sexualidade diferente da dita normal para ter de ficar escutando essas críticas injustas, né? E a outra coisa que ele vai falar, ele vai associar a diversidade sexual, as homossexualidades, a famílias desestruturadas. E é aqui que eu queria falar com você, eu até fiz umas anotações aqui, porque primeira coisa, né, falando de maneira tópica, a Bíblia nada diz da atual diversidade sexual. Todos os versículos que você vai encontrar nas Escrituras têm a ver com uma sexualidade
que só era vista de maneira pervertida. E aí, é claro, o foco caiu na questão das homossexualidades, né? Segundo, essa então é a diferença entre orientação e opção sexual. A opção a pessoa escolhe conscientemente e a gente sempre vai escolher aquilo que nos faz bem. Agora, a orientação, é claro que adolescentes, quando eles têm a chance de colocar as ideias em experimento, né, e é isso que o ministro tem medo, ele não deveria ter medo de que as pessoas aprendam e tirem bom proveito do aprendizado, eles podem fazer algumas coisas de curiosidade adolescente. Adolescente faz isso com drogas, adolescente faz isso até com movimentos sociais, porque ele não faria em relação à sexualidade. Mas não tem problema. O caráter é que prevalece, o que a gente é o que prevalece, e a gente vai se formando heterossexual, a gente vai se formando homossexual, a gente vai se formando nesse contínuo da sexualidade que às vezes pende mais para a feminilidade, às vezes pende mais para a masculinidade, e a gente vai vendo isso, que não está escrito, mas está demonstrado pelas histórias, nas próprias escrituras. A questão da orientação tem a ver com isso, com essa paixão infantil que a gente teve por alguém que cuidou de nós, independentemente do sexo dessa pessoa. Por outro lado, a sexualidade que a gente vai vendo nas escrituras é uma sexualidade sublimada. O que é isso? As pessoas não optaram por isso, mas a vida foi trazendo essas questões para ela e elas viveram da maneira como elas puderam. Quer ver um exemplo? Primeira coisa que a gente vai encontrar nas escrituras hebraicas e, consequentemente, judaico-cristãs. Os homens supostamente héteros nem gostavam de mulheres. Quando você vai olhar a história dos homens registrados nas escrituras cristãs, eles eram héteros? Não sei. O que a gente vai vendo é que eles não gostavam de mulheres. Olha só, o patriarca Jacó, todos eles já estão perdoados na ignorância deles, mas eu vou trazer o que eles fizeram aqui de maneira inconsciente. O patriarca Jacó tinha 2 esposas titulares e 2 concubinas. Quem consegue fazer isso com 4 mulheres não gosta de mulher. Então não vou nem dizer que é heterossexual. Ele só foi aquele homem que ele conseguiu ser nos tempos dele. E aquela brigaiada toda para ver quem dava mais filhos a quem. Você pega, por exemplo, aí, o tal de Eucana, que tinha 2 mulheres, uma que ele amava e a outra com a qual ele tinha filhos, que era a Penina e a Ana. Um cara que consegue ter mais de uma mulher não gosta de mulheres. Você tem, por exemplo, o rei Salomão teve 1000 mulheres, 700 mulheres princesas, esposas princesas, e 300 concubinas. E aí o Salomão tinha tantas mulheres, 1000 mulheres, que ele não conseguiu amar nenhuma. Aí eu vou dizer o quê? Que isso é uma heterossexualidade? Não, isso é só um homem exercendo uma sexualidade masculina mal bolada, de maneira inconsciente, e ainda se arroga fazer alguns provérbios acerca delas. Porque Salomão foi sábio. Só que ser sábio não significa ser Deus. Ele foi apanhado na própria sabedoria. Ele foi tão sábio que ele não conseguiu olhar de maneira sábia, ou seja, amorosa, carinhosa e terna para as mulheres. Jesus não teve nenhuma mulher, até onde a gente sabe, mas ele soube amar a todas que passaram pelo seu caminho. Essa é a grande diferença, porque Salomão foi sábio e Jesus não. Jesus era a sabedoria em pessoa, né? Então, ele tinha 1000 mulheres exatamente porque não amava nenhuma. E aí você vai dizer o quê? Que ele era heterossexual? A gente pode pensar, por exemplo, o rei Davi. O rei Davi, ele foi casado com mais de 10 mulheres na condição de rei. Era aquilo que ele vivia como ele podia. Mas é interessante, olha só, como que mesmo você abafando o assunto, a sexualidade humana está condenada a aparecer. Né? O que seria condenada a aparecer? Significa que, mesmo que as pessoas não tenham consciência do que está acontecendo, elas apenas agem e vão agindo conforme esse ente inconsciente que nos habita, que é a sexualidade, que é a nossa formação da personalidade. Então Davi, como rei, ele tinha muitas mulheres, mas é curioso que ele teve um grande amor, né? Mesmo que a religião se escandalize com o que eu vou dizer aqui, mas é fato, está nas escrituras. Primeiro que você tem ali o jovem Davi, ruivo, magrinho, ele conhece o filho do rei Saul, que se chamava Jonatas, que era bem mais velho do que ele, e o treinou para a guerra, e o Jonatas nunca se esquivou de mostrar o grande amor que ele sentia por aquele menino.
Eles viveram como um casal gay? Não, porque naquela época nem era possível isso. Mas você vai vendo, por exemplo, que dentro do que eles viveram e dentro de uma tradição israelita, acaba que o Jonatas, que o treinou para a guerra, falece mais cedo. E você já pode até pensar o que é que faria um filho de um rei, do filho do rei Saul, abrir mão da própria dinastia, né? Ele seria o próximo herdeiro, em favor do seu grande amigo e grande amado Davi. O que a gente tem aí? A sexualidade humana está condenada a aparecer. Mesmo que naqueles tempos eles não tenham se manifestado como um casal gay, né? O Davi até reconhece, olha, o amor que Jonatas tinha por mim era maior do que o amor de mulheres, porque não era aquele amor que eu faço sexo e fica pra lá como ele fazia com as mulheres dele. É aquele amor que tem conchavo, que tem comunhão, que tem compreensão. Então tinha ali uma homoafetividade sublimada, mas nem por isso deixou de ser homoafetividade, porque é isso, a sexualidade, você tentando reprimi-la ou não, ela vai se manifestar. E naquele tempo histórico eles fizeram o que puderam fazer. Uma outra coisa, por exemplo, que a gente vai ver é que até Deus, quando se fez homem, ele teve de lidar com a sexualidade, ele lidou muito sadiamente com as mulheres, ao contrário de Salomão, mas ele teve de lidar com a homoafetividade sublimada do apóstolo João. O que a gente sabe pelas próprias escrituras? Que João era chamado de um discípulo amado porque ele era muito aconchegado a Jesus. E é interessante que eu estou falando do homem Jesus, Jesus de Nazaré. E Jesus carrega esse paradoxo, que ele é Deus tanto quanto ele é homem. Ele é Deus tanto quanto ele é humano. E na condição de humano, ele vivenciou e ele acolheu as limitações humanas que lhe adivinham. E aí veio a limitação humana de João, o apóstolo. A gente percebe um carinho, um amor, mesmo sendo aquele carinho da criança que ela sente pelo adulto e nem sabe do que se trata. Mas o João amava Jesus como uma pessoa que tinha a mesma sexualidade dele. Então a gente tem aí uma homoafetividade que João sentia por aquele nazareno, por aquele galileu. E é claro, em função da pregação do Evangelho nos territórios de Israel, né, isso jamais iria se concretizar, mas não quer dizer que ele conseguiu sublimá-la, porque Jesus olhou isso tudo e não julgou, falou, não, ele vai viver até que eu venha. E a gente sabe que o apóstolo João morreu de velho, bem velho mesmo, escreveu o livro do Apocalipse, as revelações do Apocalipse, e aí ele exprime essa homoafetividade dele quando ele fala que ele está triste porque ele queria saber onde estava o amado dele. Ele compara, quando ele fala assim, o Espírito e a noiva dizem, vem, ele se coloca no lugar da igreja como uma pessoa que espera a vinda do seu amado. O que eu estou dizendo aqui? Que embora não haja uma vivência concreta das homoafetividades, a gente vai ver o tempo inteiro a homoafetividade se manifestando de maneira sublimada, transformada em outra coisa. Mas olha só que interessante, ele não vivenciou a homoafetividade, mas ele viveu como um homem solteiro até o fim da vida dele. E o que é mesmo que faz o João viver como um homem solteiro? Porque o amado dele já não estava mais. Eu sei que é demais pedir para uma tradição para compreender essas coisas, mas o que eu estou te dizendo é que num mundo caído, numa sexualidade caída, e aqui não estou falando só que a homoafetividade é uma expressão caída da sexualidade, a heterossexualidade também é uma expressão caída da nossa sexualidade, porque o mundo é caído, a gente não consegue entender uns aos outros. Os homens não conseguem amar as mulheres, eles só conseguem abusar delas. As mulheres não conseguem amar os homens, elas conseguem adorá-los. Aqui eu estou falando de questões gerais. Existem uma ou outra relação que se aproxima da perfeição, mas só se aproxima porque nós estamos num mundo caído. De maneira que, até na vocação de Davi, foi a partir da sexualidade do Jonatas que Deus foi fazendo Davi chegar ao caminho dele. E não teve problema, Jonatas amou Davi como ele podia, acabou morrendo antes, nem precisou abdicar do reino para nada disso. E também foi através da sexualidade caída e impossível do apóstolo João que Jesus o acolheu. Não teve essa coisa, não, eu tenho que me afastar, o que é isso? Não, Jesus conhece a nossa estrutura, ele sabe que somos pó, ele sabe que a gente ama como a gente pode.
E aqui eu estou falando de coisas bem concretas, estão nas escrituras, não é doutrina de demônios. Só que essas coisas foram vivenciadas como elas podiam ser vivenciadas. Sabe qual é a chance que você e eu temos? É que com o Espírito Santo derramado sobre nós, a gente agora tem condições de, por meio da ciência, a ciência é dada a um judeu chamado Sigmund Freud, né? Os crentes idolatram os judeus de menos Freud. Mas o Freud, mesmo no seu ateísmo, recebeu essa capacidade do Criador do Universo de fazer uma leitura honesta e profunda da sexualidade humana, como ele fez uma leitura profunda das outras supostas teatralidades, das obsessões, das fobias, né, das histerias e de tantas outras questões. E aí ele nos traz esse achado que é a sexualidade humana e os crentes rejeitam, né? Mas o que eu posso dizer é isso, que nós temos condições de compreender a sexualidade uns dos outros. Até porque, o que é ser heterossexual? De repente você é um cara masculino, que sente desejo por mulheres, mas que a sua performatividade é efeminada e não tem problema, Deus preparou uma mulher para você que é feminina, gosta de homem, mas tem uma expressividade masculinizada. É isso, a gente vive como pode. A gente vive como pode, como Salomão viveu como podia, João o apóstolo viveu como podia, Davi viveu como podia, Jonatas viveu como podia, e até Deus, quando se fez homem, Jesus o Nazareno Galileu, viveu como pôde viver. Deus sabe todas as nossas ambiguidades da nossa sexualidade. Então, quando eu falo aqui que a nossa sexualidade é caída, eu não estou apontando que as homoafetividades são caídas. A nossa sexualidade é caída. Se você é um homem honesto, você sabe como que você não consegue ser fiel à sua mulher e vice-versa, porque a nossa sexualidade é caída. Agora, o que a palavra de Deus condena é a promiscuidade. Aí você pode optar em ser promíscuo ou não. Agora, sobre quem você é e de quem você gosta, isso está algo muito gelatinoso e os adolescentes deveriam ter direito, sim, de discutir isso com pessoas honestas e pessoas profundas e pessoas humanas. É uma pena que um ministro que descarregar o nome do Senhor só descarrega sobre o nome de Deus todos os escândalos. Porque a palavra de Deus é isso. Porque até Deus, quando se fez homem, saiu desses scripts. Ah, mas Jesus falou que Deus fez uma mulher. Jesus estava naquele momento ali em Mateus 19 respondendo a pegadinha de fariseus. É só você ver o que Jesus fazia no dia a dia. Ele não discutia a prostituição, não discutia os casamentos da samaritana, não discutia... Você quer ver uma coisa a qual Jesus se sujeitou? O que você acha que tinha naquele soldado romano que deu nele tanta chicotada? O que faz um homem romano bater tanto em outro homem que está calado como um cordeiro para o matadouro? É uma sexualidade pervertida de Roma, que era típica naquela época, a sexualidade sádica, né? Eu descarrego minha energia, quanto mais calado fica, mais eu bato. Ainda bem que eles tinham um limite para açoitá-lo, né? Que era 40 açoites. Mesmo assim, o cara estava na dele, para que ele levar 40 açoites? Isso é a sexualidade pervertida romana sobre o Cordeiro de Deus, que acabou se comportando também como alguém assim, com sexualidade sádica, mas essa é só a aparência. O que eu estou te dizendo é que Deus sabe julgar as nossas individualidades, as nossas interioridades. Ele sabe ler por que João conseguiu ficar solteiro, mas ele sabe aceitar isso. É o meu discípulo amado, ele me amou como pessoa. Se isso às vezes se transformava em tesão, eu já entendi. Ele sabe receber o Davi, que teve uma amizade íntima e sexualidade sublimada com o Jonatas, mas que era visto pela própria Mical, uma das suas mulheres, como um homem afrescalhado, estava lá no templo adorando ao Senhor e matou a mulher dele de vergonha. Que é isso? E Davi era um homem tão macho e ao mesmo tempo tão firme, de ficar fazendo salmos, de ficar cuidando de ovelhas, nem parece que é coisa de homem. E aí, dane-se quem julga, porque Davi foi próprio diante do Senhor. É disso que eu estou te falando. Não estou aqui defendendo homossexualidades, eu estou aqui defendendo a personalidade humana que vem permeada todinha pela sexualidade humana e suas múltiplas expressividades, chamadas aqui pelo ministro burro da educação de homossexualismo. E aqui eu não estou fazendo um homossexualismo, que não é um evangelismo homossexual. É que eu estou dizendo, quem é você?
Para mim não importa se você é gay, hétero, bissexual, transexual, transgêneros, queer, indefinido, assexual. Para mim importa, e para Jesus principalmente, é que você é um ser humano em busca de arrependimento e nele você pode viver tudo aquilo que você é. É só isso que o ministro crente não consegue entender. Mas eu espero que você entenda, porque usar as escrituras em relação a essas coisas sem o amor do Senhor, de nada te aproveitará. Sem amor nada serve, nem a leitura das escrituras. Se você tem caminhado no amor do Senhor e conseguiu me ouvir falando até aqui, você sabe que eu estou aqui falando cheio do amor do Senhor, não querendo impor sexualidade nenhuma a alguém, mas recebendo as pessoas como elas são, como Deus te recebeu, como Deus me recebeu, como Deus recebeu João, o apóstolo amado, que ficou morrendo de saudade do seu amado, o homem nazareno, e como ele recebeu o Jonatas, que dedicou todo o seu amor a fazer de Davi o rei segundo o coração de Deus. Deus nos recebe em meio a toda essa nossa complicação em relação à qual a gente nem consegue discernir. A gente não consegue nem nos discernirmos nela. Mas Ele já nos discerniu e Ele nos amou. Por isso que nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Então não use o amor que Ele tem por você para ficar julgando como esse ministro e esse governo e toda essa gente conservadorista que quer colocar Deus numa caixinha conservadora, quando Ele é a novidade de vida. E novidade de vida é isso tudo que eu acabei de te falar aqui. Ele nos ama e isso é tudo. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Se você quiser acrescentar algo, falar comigo, vai às minhas redes privadas, eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter, a gente pode conversar por lá. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.